Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do ABC da Notícia, o programa que fala em letra de forma para você, que traduz o noticiário do dia a dia de maneira simples e acessível. No programa de hoje, como as plataformas vão ajudar a combater as fake news nas eleições. Falamos também do FNDE. Você sabe o que é isso? Um cientista brasileiro trabalha na ONU para combater os desastres naturais. E, por fim, o tal do metaverso. Você já descobriu o que é isso? Eu sou Maria Cristina Poli e sempre aqui comigo o jornalista Alexandre Sayad. Juntos e com convidados, nós vamos explicar, tintim por tintim, algumas notícias quentes da semana. Boa noite, Alê. Boa noite, Poli, e boa noite a todos aqueles que estão nas nossas redes também, ou boa tarde, bom dia, depende da hora que eles acessarem, né? Hoje o programa está recheado, então a gente precisa. Será que, fico pensando aqui, será que a gente está protegido mesmo das fake news nesse ano de eleição, né? Precisamos entender isso direito. E o Alexandre começa hoje com uma pauta que, na verdade, é uma boa notícia para o nosso ano de eleição. Vamos ouvir. O TSE assinou acordos com 8 plataformas digitais com o objetivo de combater as fake news. Entre elas, as mais famosas: Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. As redes sociais se comprometeram a priorizar informações oficiais com o objetivo de reduzir o impacto das notícias falsas. É isso, você ouviu aí um trechinho de um noticiário que conta algumas das nossas pautas aqui. Esse é uma notícia das plataformas digitais, incluindo então a polêmica Telegram, que também aderiu a um programa para enfrentar a desinformação no Brasil. O que te chamou a atenção no noticiário que merece boa explicação, Alê, qual é o pacto então que foi firmado aí entre essas plataformas e o Tribunal Eleitoral? Poli, duas questões que a gente precisa entender. A primeira é que esse programa ele pretende ser permanente de enfrentamento à desinformação no âmbito eleitoral. Ou seja, a gente tem no Brasil eleições de 2 em 2 anos, mas para ele realmente ser efetivo, ele tem que durar e ser permanente. A segunda questão é que ele enfoca os processos relativos à eleição, ou seja, urnas, urnas eletrônicas, boatos sobre fraudes nas urnas eletrônicas, boatos sobre credibilidade do próprio órgão, do TSE, quer dizer, são questões ligadas ao processo eleitoral em si. Uhum. Ainda tem um passo importante que é para chegar nos candidatos, quer dizer, como é que isso chega em quem está propagandizando um candidato ou outro. Quer dizer, são dois aspectos para a gente olhar para esse pacto. E aí, finalmente o Telegram saiu do buraco, né? Pôs a cabeça para fora, porque ninguém conseguia falar com eles apareceram e se colocaram à disposição, mas as outras redes sociais que a gente usa muito no Brasil também aderiram de alguma maneira. Então, por exemplo, o WhatsApp, que muitos não consideram nem uma rede social propriamente, como é o Facebook, mas vamos colocar aqui no pacote, ela não vai ativar a chamada comunidade, que é comunidade seria uma função do WhatsApp onde você poderia integrar vários grupos ao mesmo tempo do mesmo assunto. Isso poderia disparar muitas mensagens para muitas pessoas de uma vez só. Então eles congelaram essa função durante a eleição. Uhum. Né? Não, é interessante você falar exatamente desse ponto, que ele está aí no pacote da lei de fake news, que ainda não foi nem para frente nem para trás, mas apesar de se arrastar aí em Brasília, é um ponto que existe uma parte dos nossos políticos que quer que esse pacote seja votado, mas existe uma resistência para a entrada em vigor aí antes das eleições. E tem exatamente isso que você está falando como um dos pontos, que é o funcionamento dos robôs, impulsionando aí essa máquina de mensagens em massa, não é? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E outra coisa que, por influência do STF, as plataformas podem passar a ser consideradas meios de comunicação. E isso prevê a cassação dos candidatos que fizerem uso das plataformas como veículos. E eles podem ser punidos aí. Exatamente, porque os meios digitais nasceram de outra maneira, né, do que os meios que a gente está acostumado, chamados tradicionais. Então, muitas vezes eles como a produção é descentralizada de conteúdo, tem uma questão de regulação que é muito complicada aí por trás, que cada país tem agido de uma maneira, né? Agora, o Twitter é bom falar
que o Twitter ele recebeu vamos dizer, uma chamada aí do Ministério Público Federal em janeiro, porque ele vinha... muitos perfis falsos estavam causando desinformação, publicando fake news. Então ele criou agora um botão que você denuncia anonimamente qualquer perfil. Tem sido controverso. Qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa, você não precisa nem ter conta no Twitter para denunciar um perfil. Tá meio desordenado isso ainda e o Twitter ainda não veio a público comentar isso. Pode ser até virar uma perseguição, de repente. Pode virar uma perseguição e parece que é o que está acontecendo. Alguns perfis sendo derrubados, mesmo sem estarem propriamente disseminando informação falsa ou fake news, entende? Quer dizer, alguém persegue uma pessoa por estar apoiando outro candidato e denuncia... Uma ferramenta boa para cancelamento, por exemplo? Para cancelamento, é a ferramenta ideal para o cancelamento, não digamos assim, né? Agora, você frisou bem, né? Todas essas ações de políticas públicas, elas têm que funcionar em conjunto, como se fosse uma orquestra. Né? Em todo mundo, lá na Unesco a gente estuda isso, quer dizer, no mundo inteiro não existe uma bala de prata, não existe uma panaceia, um remédio para acabar com a desinformação. Você precisa agir em vários campos, de maneira orquestrada. Né? Então, todas, se bem regulados, tudo isso funciona bem. Agora, tem uma questão muito importante que é da educação midiática, que a gente bate sempre nesse ponto aqui. O que é isso? É que as escolas e bibliotecas, enfim, outras instituições de ensino, passem a educar as crianças e jovens para o consumo. Enquanto a política pública oficial não vem. Não vem, né? Porque a política, eu acho que a gente está falando aqui, de uma certa maneira, a gente está falando no bastidor, de um antibiótico para essa doença. Não é? Que você sana aquilo na hora. Mas tem sempre como se precaver, tem a chamada profilaxia na medicina, não é? Que você toma um remédio para não ficar doente, né? E a profilaxia passa pela educação midiática. Inclusive, Cristina, não sei se você vai chamar a Patrícia, mas a gente tem uma entrevista da Patrícia do Instituto Palavra Aberta. Exatamente. A gente podia ouvir, porque eles têm uma campanha muito bem feita. Muito bem feita. Exatamente nesse sentido, nessa direção. Vamos ouvir. As fake news atrapalham o período eleitoral porque eles poluem ainda mais o ambiente informacional. Elas fazem com que o cidadão, com que aquele consumidor de informação não saiba em quem acreditar. E muitas vezes elas são construídas justamente para manipular emoções e para fazer com que o cidadão passe a acreditar numa versão e não no fato propriamente dito. Então, a Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta, é um instituto importante aqui no Brasil que defende tanto a liberdade de imprensa por um lado, como a educação midiática por outro. Ela une essas duas questões. Eles lançaram uma campanha muito importante, interessante, que eu gostaria que ela explicasse, ela já gravou para a gente, que chamada de Fake Tô Fora. Vamos ouvir? Vamos, é um jogo da velha, #Fake Tô Fora. Vamos escutar a Patrícia mais. O Fake Tô Fora é um convite para que todos, tanto educadores, professores, gestores de escolas e também os alunos, principalmente os alunos do ensino médio, aqueles que estão tirando o título de eleitor agora, passem a participar da melhoria do ambiente informacional. Ao saber interpretar corretamente as informações e também a checar essas informações, esses jovens podem atuar como influenciadores do seu entorno, ajudando a combater a desinformação num período tão importante do exercício da cidadania, que são as eleições. Então, é muito importante que esses jovens, a partir do conhecimento adquirido com os planos de aula ofertados no Fake Tô Fora, que trazem a camada de educação midiática e também a educação para a cidadania, passem a atuar de forma ativa no processo de consumo e disseminação de informação. É um convite mesmo para que esse jovem atue. Ele já é tão atuante nas redes, para que ele atue também nesse momento tão importante para a nossa democracia. É isso. Espalhe. Espalhe o que a Patrícia sublinhou, que a gente trouxe antes. Quer dizer, é preciso uma ação articulada. Tem 22 parceiros esse projeto. Então isso mostra a força da união aí. É isso, gente. Vamos seguindo aqui adiante. Vamos a outro assunto que não sai da pauta e do caminho, seja no rádio, na TV ou nas redes sociais. O escândalo do Ministério da Educação. A troca no Ministério da Educação, né? O secretário executivo do MEC, o Vitor Godoy, é que deve substituir, por enquanto, o ex-ministro Milton Ribeiro, que pediu demissão ontem. A troca
Ocorre depois do escândalo envolvendo a liberação de verbas em troca de dinheiro, ouro e até compra de bíblias por pastores que tinham trânsito livre dentro do Ministério da Educação. Esse assunto deu e ainda vai dar muito o que falar. A influência aí dos bispos nas verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um braço do Ministério para atender os municípios e estados. Bispos que não tinham nenhuma ligação com o governo, a não ser a proximidade com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que distribuíam verbas, segundo os prefeitos, do Fundo Nacional de Educação em troca de propinas, como todo mundo já sabe. Nós ouvimos muito falar nessas 2 semanas sobre esse tal Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, porta de entrada, ou melhor, porta de saída de um dinheiro que era para os nossos estudantes e foi parar, sabe-se lá onde. O FNDE, você sabe o que é? Bom, a Inês Quizil Miscalo, executiva de educação do Instituto Ayrton Senna, que conhece bem todas estas engrenagens, vai aqui explicar para a gente o que é no nosso ABC da Notícia. Vamos ouvir. O FNDE é uma sigla de uma instituição chamada Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. E é justamente nesse órgão, nesse local, nessa instituição, que se concentram recursos públicos para financiar a educação. O que isso significa? Significa que quando se faz um projeto, quando a Secretaria de Educação do seu município ou do seu estado cria um projeto ou quer desenvolver uma escola, quer aumentar uma creche, quer aumentar uma escola, precisa comprar transporte para levá-los para a escola, precisa de dinheiro. E onde é que ela vai buscar esse dinheiro? Ela vai buscar no FNDE, se ela não tem o dinheiro suficiente nos seus recursos próprios. Só que ela não vai direto ao FNDE, porque o FNDE está ligado ao Ministério da Educação, chamado MEC, a sigla MEC. E é no Ministério da Educação que se concentram os pedidos e as propostas de ações que as secretarias precisam fazer para as escolas funcionarem melhor, para as escolas estarem mais equipadas e os alunos poderem usufruir de maiores recursos. Então, o MEC passa para o FNDE e o FNDE executa as propostas que foram pensadas ou nas secretarias do município e do estado ou no próprio Ministério da Educação. Então, nós temos órgãos, nós temos grupos, instituições que pensam a educação, pensam a política educacional e temos o FNDE que executa, quer dizer, que disponibiliza os recursos necessários para as ações acontecerem. O FNDE foi criado em 1968, há quase 50, 60 anos atrás, né? E ele, de lá para cá, ele trabalha junto com o MEC, mas ele não depende do MEC. Ele é chamado de autarquia. O que significa uma autarquia? A autarquia é uma instituição que tem autonomia, quer dizer, ela não precisa perguntar se ela pode fazer ou não. Ela tem a autonomia de fazer e de decidir, mas ela está sujeita a leis, ela está sujeita a regulamentos, ela está sujeita à prestação de contas, a contar o que ela fez com o dinheiro. Parece que é um modelo que eu nem sei se em outros países tem modelos melhores, mas que parece que é feito para funcionar. Só que não funciona, porque a gente tem, no meio do caminho, tinha um atravessador. Um atravessador estava no meio do caminho. Então, esse dinheiro foi para um outro lugar. E aí a gente olha os números aqui, e aí você vê que nos 2 últimos anos, de 2019 e 2020, 66% de estudantes entre 6 e 7 anos de idade não sabem ler nem escrever. Aí, assim, só para dar um número. Então, quando a gente não precisa nem ficar aqui se apegar a esses números. Se a gente anda na rua, se a gente entra na escola, que não tem telhado, que não tem o banheiro, não funciona, você fala, bom, que país que a gente quer ser daqui a 10 anos? Eu não conheci até hoje, nas minhas pesquisas, um país que tenha se desenvolvido sem
investir na educação seriamente e ter metas claras. O Brasil, além de perder metas nos últimos 5, 6 anos, ele tem um funcionamento, é bom a gente entender, acho que a professora trouxe isso, quer dizer, o MEC hoje, ele dá diretrizes. Quem realiza a educação na ponta, no ensino médio, é o Estado. E no F2, nos últimos anos, fundamental também. E o município cuida da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, essa descentralização do recurso precisa funcionar junto com metas para a educação acontecer no Brasil. Ou seja, um desvio desse é como você ter um encanamento de uma casa está entupido e a água não corre para nenhum lado e não sai da sua pia, porque cria um bloqueio. Ou essa máquina flui bem, porque a gente está, desde os anos 90, a gente descentralizou muito as ações na educação, ou então a educação vai regredir, ela não vai nem parar, ela vai regredir. Agora, uma coisa que eu queria, só para a gente encerrar esse capítulo aqui, é dizer como essa notícia tem a ver com a anterior, que a gente estava falando de educação midiática. Ela tem muito a ver, porque a gente está em ano eleitoral, a gente vai escolher os nossos candidatos, em quem a gente vai votar, e a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve sem checar, sem saber exatamente o que aquela pessoa está dizendo, ou que alguém disse para a gente. Essa notícia aqui, gente, tem tudo a ver com a primeira, que é a qualidade da informação, de onde ela vem. Não acreditem naquilo que estão te dizendo antes. Vão lá e chequem, porque vão te dizer que vão fazer a melhor escola, a melhor educação. Quantos anos a gente ouve isso? Há quanto tempo a gente ouve dizendo que vai ser tudo diferente, que vão reconstruir a política educacional brasileira? Isso não acontece. Não é desse governo, não é do passado, nem do retrasado. São décadas que a gente não acontece como país. Bom, seguimos adiante? Senão só uma dica, cobre do seu candidato a plataforma para a educação. Seja o candidato no nível federal, ou então estadual. Exatamente, exatamente. Cobrar, checar, ver, porque, olha, gente, nós estamos colecionando 4 ministros da educação, 4 presidentes desse FNDE, além de 5 presidentes do INEP, que é o órgão que é responsável pelo monitoramento e avaliação do sistema educacional, que além de aplicar o Enem, que é a porta de entrada dos jovens para o ensino superior. É uma loucura isso, né? Então, quer dizer, ninguém está nem aí com a educação no Brasil. Bom, seguindo adiante, aqui nós vamos falar agora dos desastres climáticos no Brasil. Você tem ouvido falar muito sobre a ONU, especialmente em função da guerra na Ucrânia. Você sabe que a ONU é uma organização que reúne 193 países. Um dos objetivos dessa organização é a paz entre as nações, encontrar caminhos para a resolução de problemas através da diplomacia, da conversa. A ONU tem várias frentes de trabalho: alimentação, tecnologia, tem a Unesco, que trabalha com educação. O ABC da notícia, aqui, o nosso ABC, por exemplo, tem o selo de qualidade da Unesco 1000. Nós temos aqui o selo de qualidade. O Alexandre é um dos representantes da Unesco 1000 no Brasil. Ele está aqui ao nosso lado, e não por acaso, porque ele é da Unesco 1000 e o nosso programa tem esse selo. Mas eu dei essa volta ao mundo, gente, para dizer que a ONU está preocupada agora com os desastres naturais, como o de Petrópolis, por exemplo, e a meta é que, em 5 anos, todos os habitantes da Terra possam estar protegidos por um sistema de alerta para chuvas, tornados e ciclones. O mapeamento de áreas de risco do governo federal mostra que 4 milhões de brasileiros moram em áreas de risco, o que poderia ser diferente, mais eficiente, se tivermos este alerta. Esse alerta que a gente sabe que é um trabalho que a ONU está fazendo já há algum tempo, e tem um brasileiro nessa equipe que chama Eugênio de Lima, é um brasileiro, um cientista, consultor da ONU para desastres naturais. Ele é diretor do Comitê da Unesco para Deslizamentos. Vamos ouvi-lo. Então, o sistema de alerta é um sistema que antecipa um perigo. Então, ele tem que avaliar quais os perigos que existem. Depois ele informa e explica para aquelas pessoas, comunidades que podem ser atingidas, como é que ocorre esse perigo, como que ele funciona e que consequências que ele pode ter. Aí ele prepara aquela comunidade para se proteger daquele perigo. Ele também avisa
através de sirene, ou de aviso luminoso, ou mesmo de informação pelas pessoas, quando que é provável a ocorrência desse perigo, com uma antecedência que permita que as pessoas possam tomar medidas de proteção a elas e a seus bens. O objetivo do sistema de alerta é oferecer mais segurança para a comunidade. Porque o mapeamento de risco é que indica onde é mais provável a ocorrência de um fenômeno perigoso. Sem o mapeamento de risco, o sistema de alerta não consegue ajudar a proteger adequadamente as pessoas, porque daí ele se transforma numa simples notícia de possibilidade de perigo. Por exemplo, ele diz que pode ter um deslizamento. O sistema de alerta pode dizer, pode ocorrer um deslizamento, mas não indica em que lugar que pode ocorrer esse deslizamento, quem que pode ser atingido. Como a informação, então, ela fica dispersa para todo mundo, é comum que as pessoas pensem, isso daí não é para mim. Só para pontuar só esse assunto aqui rapidamente, eu gostaria, o assunto, claro, já entrou no calendário brasileiro, igual o carnaval, a gente tem os deslizamentos e tudo mais, mas eu gostaria só de destacar o trabalho de um cientista brasileiro que faz parte desse time da ONU. Ele comentou comigo antes, ele falou, olha, a gente trabalha aqui gerando conhecimento para diminuir o sofrimento das pessoas, ou seja, apesar de tudo, apesar desse descaso com o cientista e a ciência brasileira, nós temos aí pessoas que trabalham duro e fazem a diferença. Bom, e para encerrar a edição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o futuro, um mundo que ainda está sendo projetado, quem sabe esse dá certo, mas que a mídia também está de olho e ouvidos atentos ao mundo metaverso. Alexandre, introduz o assunto e o nosso convidado dessa noite. Olha, com o Francisco Tupy aqui, que é professor e pesquisador na área de games e educação, eu não vou nem ousar introduzir, eu vou jogar a bola para ele, porque o metaverso, Tupy, aconteceu uma questão muito curiosa que eu queria contar aqui, que 2 brasileiros fizeram o primeiro casamento no tal do metaverso. Né? Foi a influenciadora Rita Wu e o André Mertens. Se casaram no último dia 19, né, numa espécie de uma capela digital que imitava a Catedral da Sé, com convidados, até o Leandro Carnal, um avatar do Leandro Carnal, do filósofo, que era ele mesmo, estava lá. Quer dizer, para muita gente, inclusive para mim, isso parece um papo de maluco. Quer dizer, é realidade? Não é realidade? Já existe? Não existe? Tupy, bem-vindo ao ABC da Notícia. Eu queria começar perguntando para você explicar para a gente, em letra de forma, o que é metaverso, para a gente entender de uma vez por todas. Só um parênteses. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Ale, Maria Cristina, muito obrigado. Eu fui convidado, não pude ir. O professor Dorival me chamou, a Rita Wu faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 11 de dezembro. Mas cheguei a ser convidado. Curioso. Então, rolou esse convite. O que é o metaverso? O metaverso, ele é um mundo 3D onde pessoas podem se encontrar e circular livremente, tal como uma rede social. Uma rede social imersiva, digamos, que a gente pode mergulhar nela. Sim, que você pode andar livremente. Você usa o quê? Óculos, luvas especiais de realidade Também, virtual? Inicialmente, o maior exemplo do metaverso que nós temos é o Second Life. Exatamente. Aí, posteriormente, a gente tem o World of Warcraft, que além de ser um jogo, ele começou a entrar em questões de economia e naquele mundo medieval pessoas fazerem manifestações, darem outra significância para o jogo. Mas a gente tem o Minecraft, o Fortnite, o Roblox, todos esses, por uma definição clássica, são metaversos. Que interessante, quer dizer, meu filho Teodoro, jogando no Minecraft, ele está num metaverso. Está no metaverso, principalmente se ele estiver conectado com outras pessoas. Perfeito. E agora, Tupy, se ele já é um presente, né? Nessa notícia, né, do casamento da Rita com o André, eles escolheram um metaverso, que é chamado Decentraland, né? Ou Decentraland. O metaverso, ele vai ser único? Ou são vários, quer dizer? São vários mundos. São vários mundos ou é um mundo só? Isso que eu não entendi até hoje. A tendência é que existam vários metaversos. Tanto que no dia do anúncio do Mark Zuckerberg, quando ele falou do Meta, eu entrei no Alt VR Space, que é um outro metaverso, e tinham várias salas conectadas de vários metaversos e todo mundo conversando e discutindo.
Agora, por que você atribui, assim, qual a diferença do Second Life e o metaverso? Por que o Second Life não deu certo? Quando a gente olha o Second Life em números aqui, 1.120 quilômetros quadrados de terras virtuais foram vendidas, 3 bilhões e 600 mil gastos em bens virtuais. Foi uma explosão, né? Um sucesso. De repente, lá pelo uma determinada hora, o negócio miou, acabou, não deu certo. Por quê? O que aconteceu? Então, ele foi uma história de sucesso no tempo dele. Ele serviu para popularizar o conceito do metaverso, do mundo 3D, além dos games. Então ele trouxe essa possibilidade dessa segunda vida, inclusive também com um exemplo de moeda altcoin, de moeda virtual, que era os lindens, né? O dólar específico dele. Aí, obviamente, que houve outros sucessores, como o World of Warcraft, o Minecraft. Mas o fato é que hoje a gente tem um suporte tecnológico muito melhor. E aliás, ele continua existindo. Então tem museus, tem escolas, tem hospitais que fazem eventos lá dentro. Óbvio que pela concorrência e por já ter passado o tempo dele, com uma audiência não tão grande. Um dos problemas que falam no metaverso é a questão tecnológica, né? Que pode ser que não sustente para o recurso técnico, não é isso? Sim. Que não aguentaria fazer com que esse mundo funcione tão bem. Seria isso? Não só isso, por conta que a gente vai precisar, para evoluir o metaverso, evoluir a realidade. Então a gente vai ter que ter o 5G muito mais elaborado, as antenas de internet pelo mundo muito mais elaboradas para que isso seja algo democrático e todos possam utilizar. Mas a gente também tem outras tecnologias, como NFT, como blockchain, que na verdade elas são certificados. E o que acontece lá dentro pode ser registrado, inclusive do ponto de vista de uma pessoa trabalhar dentro do metaverso, gerar recurso dentro do metaverso, gerar bens, e esses bens eles serem catalogados e com isso vendidos, declarados e tudo mais. Ou seja, você consegue fazer uma certificação única daquilo que aconteceu no metaverso, né? Porque no casamento... Vale. Eles criaram uma certificação digital junto com o portal Cointelegraph. Teve uma aliança, que é um NFT, uma aliança virtual, que foi paga. E teve vai ter uma certificação real do que aconteceu lá. Quer ver um exemplo? Desculpa. Quando eu jogava Mario, eu não podia pegar as moedas do Mario e declarar no imposto de renda. Agora eu posso, no Decentraland. Aliás, essas moedas são altcoins, são criptomoedas. Moedas criativas ou moedas digitais. Exatamente. Agora, gente, peraí. Tupi e Alexandre, me digam aqui, os universitários, me digam, por que alguém pode querer uma vida virtual mais do que a vida real? Eu deixo pro Tupi. Você assistiu aquele filme A Origem? Não. Em determinado momento, o filme do Christopher Nolan, as pessoas elas sonhavam e no sonho elas tinham toda uma construção de mundos e tudo mais. E aí, em determinada parte do filme, eles veem uma pessoa que estava dormindo muito tempo. E aí fala, mas por que alguém quer dormir tanto tempo? Ou quer sonhar tanto tempo? Aí outra pessoa fala, mas por que alguém quer ficar acordado? Então, é essa relação entre o real e o virtual. Né? O mundo que você constrói, o mundo que você imagina e pode... E às vezes pode ser muito mais real ou muito mais legal do que a própria realidade. Quer dizer, vale um pouco o que a gente acontece vendo nas redes. Quer dizer, você consegue ser corajoso através da sua tela, do seu avatar, você consegue ser amoroso, você consegue dizer o que você não tem coragem de dizer pessoalmente, é isso? Isso. E aí a gente retoma a pergunta do óculos da realidade virtual. Porque aí você tem a realidade virtual e a realidade mista. Essa é a chave do sucesso. Sim. Porque aí o que acontece? Hoje eu acordei que era um mundo medieval. Ligo aqui meu óculos, ele tá de rei, você tá de rainha. Então, a realidade, ela tá a um passo de ser remodelada. Uma nova percepção do real, isso está trazendo. Inclusive com dispositivos não só visuais, mas dispositivos de tato, sistemas hápticos. Então, eu abraço uma pessoa à distância e eu sinto essa pessoa. Eu colho uma maçã e o meu óculos e a minha luva dão essa sensação. Há quem aposte que é mais uma coqueluche do momento. Que é mais uma moda. Uma moda, que é passageiro, que é modismo.
Eu acredito que É uma coisa tem que vai passar. aquela coisa, sim, né? Que muitas pessoas estão falando, ao menos sem conhecer, ou estão reformulando coisas antigas. Como foi Second Life, por exemplo. Exatamente. Mas, com toda a tecnologia que tem e as boas possibilidades, inclusive na área da educação, na área da medicina, um termo que é o Digital Twin, que é o gêmeo digital. Então, eu posso primeiro operar a pessoa digitalmente com os batimentos cardíacos, com as células dela, ou se não, por exemplo, uma estrada, ela vai congestionando, já está simulando no digital o que está acontecendo. E o próprio digital, por um meio de uma engenharia de automação, arrumar aquela estrada. Em tempo real. Igual já tem em cidades da Ásia, Singapura, já tem o modelo de cidade digital, que vai fazendo simulações, previsões e tudo mais. Ah, mas aí é uma inteligência artificial a serviço de um mundo real, não é isso? Exatamente. Ah, tá. Mas aí é outra coisa. Esperamos que sim, né? Não ao contrário. É isso. Chegamos ao final, que pena. Que pena. Olha, Bom, a gente pode continuar no mundo virtual. pois é, os convidados depois do casamento foram para uma discoteca digital. A gente tá tão sedento da vida real, né? A gente podia ir para uma discoteca real, né? Bom, gente, estamos encerrando a edição de hoje. Hoje teve aí vários assuntos. Acho que fomos bem, né? Fomos bem. Mas sempre fica com aquele gosto de quero mais. Pena que esse assunto vai longe, né, Tupi? Vai. Quero agradecer muito a presença do professor Francisco Tupi Gomes Correia, que tem esse livro aqui sobre gamificação, escolar de bolso. Muito obrigada pelo livro. Quero agradecer também a produção de estúdio do Gustavo Giovanni e a coordenação geral do Renan Sukevicius, que é o nosso coordenador. Sem ele, esse programa não sai, gente. Quero agradecer também ao Alexandre, que vai dar aqui os recados finais do ABC da Notícia, para você acompanhar a gente muito bem. Olha, a gente vive... Entre no metaverso do ABC da Notícia nas nossas redes sociais. A gente está em todas as redes e acompanha o programa e os desdobramentos por lá. Tupi, Cris, muito obrigado e até a semana que vem. Até a semana que vem.